Olá, boa tarde. O decreto que proíbe o comércio de rua e a prestação de alguns serviços aqui em Juiz de Fora completa um mês em virtude da pandemia do coronavírus. E neste tempo, o setor já acumula algumas perdas. Hoje, o Câmara Discute recebe o diretor da Associação Comercial de Juiz de Fora, Cadu Vidigal. Cadu, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde aos nossos telespectadores aí. Cadu, a gente vai falar um pouquinho sobre toda essa movimentação de vocês em relação a essa retomada da atividade, né? A gente sabe que essa semana vocês já iniciaram as conversas com a Prefeitura de Juiz de Fora e o que a gente já tem de concreto em relação a isso? Então, a Associação Comercial, né, nos seus 124 anos, ela sempre trabalhou em prol do empresário e da economia de Juiz de Fora. E desde o início desse decreto, a gente vem buscando um diálogo, uma proximidade com o poder público para poder traçar um planejamento. É necessário um planejamento para a retomada das atividades. Então, essa semana a gente recebeu na nossa sede histórica o prefeito, junto com alguns secretários, e nós começamos a montar uma agenda. A Prefeitura está se mostrando um pouco mais ouvinte, né, acatou algumas informações que a gente passou para criar esse planejamento. Então, acho que agora essa abertura da Prefeitura vai ajudar muito nesse contexto de retomada econômica da cidade. Sim, a gente sabe, é até importante para a gente comunicar com quem está em casa, né? Que a gente sempre está falando de retomada, até porque as pessoas estão em redes sociais colocando a necessidade dessa retomada. É por isso que a gente tem representantes aqui como você, para falar realmente se essa atitude é necessária no momento ou não, mas de uma retomada segura, né? A gente tem aí um mês, como eu disse aqui na abertura, desse fechamento do comércio. Já é possível, vocês já fizeram algum levantamento em relação a perdas econômicas? Como é que vocês estão avaliando esse primeiro mês? Então, a matriz econômica de Juiz de Fora é comércio e serviço. Então, o cenário realmente ele é bem alarmante. Não existe nenhum número oficial ainda sobre o número de empresas que fecharam, os postos de trabalho que fecharam. Mas o que se vê, né, andando pela cidade são vários empresários que já perderam o seu fôlego, já fecharam suas lojas, já desmobilizaram todo aquele seu investimento. Nós temos informações da Federaminas, que é uma associação que representa 300 associações comerciais no estado, numa pesquisa com mais de 1.000 empresas, 85% dessas empresas não teriam capacidade de sobreviver até o dia 30 de abril, o que abre uma lacuna de quase 5 milhões de empregos que podem ser perdidos. Então, o horizonte realmente é muito preocupante. A Associação Comercial, ela entende o momento, a preocupação que deve se ter com a saúde, com a prevenção, com a estruturação do nosso modelo, da nossa estrutura de saúde para suportar toda essa demanda, mas é preciso planejar, é preciso estar junto, criando condições para essa reabertura gradual das atividades essenciais como um todo. Vocês ficam dependentes, do poder público, até porque cabe a eles a tomada de decisão por meio de decretos. O que vocês estão cobrando agora? É uma data? É um planejamento? O que vocês estão pleiteando aí junto ao poder público? Na semana passada nós tivemos, protocolamos na Prefeitura um ofício, onde nós citávamos algumas ações propostas montadas junto com os empresários. Nessa reunião de segunda-feira, onde estiveram presentes o CDL, o Centro Industrial, a Agência de Desenvolvimento, o que nós estamos cobrando é isso, é uma data. Mesmo que essa data precise ser revista no futuro, esse horizonte ele é muito importante, tanto para o empresário começar a programar essa retomada, porque a gente tem toda uma questão trabalhista envolvida, vários funcionários estão afastados dentro das várias ações que o governo propôs, vários estoques foram removidos das lojas por medo de vandalismo. Então, tudo para a retomada econômica, ela vai ser lenta, até para poder a reabertura. Então, a gente precisa aí de 15 dias, no mínimo, de planejamento para reabrir. A gente sabe que vai ser uma abertura especial, com vários cuidados inerentes a cada comércio em si. O empresário ele não está preocupado nesse momento em lucro, ele está preocupado em manter empregos e manter o seu negócio. Então, reabrir nesse momento é totalmente uma questão de sobrevivência, jamais pensar em lucrar. E como tem sido essas negociações? Você disse até que vocês têm conversado, tem um diálogo aberto já estabelecido com a Prefeitura, conversado também por telefone. Existe hoje uma data definida para vocês ou um cronograma onde que vocês vão seguir ali até mesmo pleiteando? Não, até numa conversa
Telefônica hoje como prefeito, a situação ainda se mantém, né, de total fechamento do comércio e das atividades, né, até uma análise, ele informou alguns números que ele estaria recebendo de Belo Horizonte, no que tange a questão de saúde, mas é preciso, o nosso compromisso é esse, é de ir atrás do poder público, de criar essa data, é preciso ter uma data, um horizonte para que todos possam pleitear e trabalhar em prol disso, né? Ficar nesse momento à mercê dessa incógnita toda que só traz, né, prejuízo, porque a gente tem todo esse lado da saúde que é muito importante, mas a engrenagem econômica, essa quebra da engrenagem, os reflexos são muito grandes, né? Tanto na perda de emprego, na perda de renda, que você vai começar a ter o reflexo de muita miséria na cidade, né? Porque não é uma cidade que tem outro vetor econômico. O nosso vetor é comércio e serviço. E se a gente começar a desmobilizar as empresas e o emprego, a nossa retomada ela só vai ficar por anos e anos aí para acontecer. Sim, a gente vai abrir o diálogo, a gente tem aberto o diálogo com o telespectador pelo celular, e até você pode mandar sua mensagem no WhatsApp. O código é o 32, né, aqui de Juiz de Fora, 991832940. Você pode mandar a sua pergunta para o Cadu responder, ou até mesmo a sua opinião, se você é a favor ou contra essa retomada aí das atividades. A gente até recebeu aqui uma mensagem que veio da Mariana do Centro. Ela está perguntando, Cadu, na sua opinião, qual que é a estimativa, né? Como você disse, vocês estão dependendo do poder público, e que setores lojistas seriam reabertos primeiro? Por exemplo, o setor de telefonia, o que vocês consideram em que é imprescindível voltar logo, né? Eu acho que tem toda uma cadeia de serviços essenciais que está interrompida, que ela precisa ser retomada. Então você tem autopeças, oficinas, toda uma cadeia que até abrange a logística, né, das operações da saúde, que ela precisa ser retomada. Alguns outros serviços, eles têm uma retomada mais automática. Vamos citar um salão de cabeleireiro que poderia estar trabalhando com uma capacidade bem reduzida, mas tem uma demanda já, né, represada, muita gente necessitando. Você tem... Que é, inclusive, um setor que eu imagino que seja grande, Juiz de Fora, porque em rede social eu já vi muitos barbeiros, donos de salão, reclamando dessa impossibilidade de ter ali o seu sustento diário, Isso, né? é porque o que a gente teve, no geral, nas cidades, foi um efeito manada, que a gente pode falar. Todos os prefeitos desenharam o mesmo cenário de fechamento total das atividades, sem uma programação. Isso poderia ter sido fechado gradualmente, e já poderia estar se desenhando uma abertura gradual, porque a Associação Comercial, por exemplo, ela luta há muitos anos pelo horário flexível do comércio. Tá? Por que todo comércio tem que abrir e fechar no mesmo horário? Cada comércio ele tem uma particularidade, né? Tem comércio, por exemplo, o comércio que é ligado à construção civil. Ele precisa abrir, talvez, em vez de abrir às 8, abrir às 6 da manhã, para poder atender o pedreiro, atender o profissional da construção civil. Agora, e a loja de decoração? Talvez ela possa abrir, ficar aberta até às 11 da noite, às 10 da noite, para atender a pessoa que saiu do seu emprego e foi comprar um tecido para sua casa. Uma pessoa hoje que trabalha no comércio, se ela não usar o horário de almoço dela para fazer uma compra, ela fica totalmente velada de fazer qualquer atitude, porque na hora que ela sai, tudo já está fechado. Então, uma bandeira que a Associação Comercial sempre carregou e que pode ser muito interessante para esse momento. Uma flexibilidade, porque, além de tudo, ela traz para o transporte público, para o trânsito, um benefício muito grande, que as pessoas movimentam em horários separados. Sim. Então, você tem a indústria num horário, você tem o comércio em outro, o banco em outro. Então, isso, de forma orgânica, traz uma vida diferente para a cidade. Eu acho que o que vocês têm cobrado, que as pessoas estão querendo saber também é de planejamento, né? Porque igual você falou aí, se a gente tem um planejamento em horários diferentes, talvez ficasse até melhor para a prefeitura organizar a questão do transporte público, porque neste primeiro momento a gente sabe que o vírus vai continuar circulando e é ideal que o transporte público aí ele seja mais amplo para ficarem menos pessoas nos pontos e também dentro do ônibus, né? Certo. Porque assim, o grande problema dessa pandemia são as aglomerações. Então, a gente tem que reduzir isso ao máximo. Então, uma flexibilização de horário surtiria um efeito muito grande, principalmente no transporte público, que é um vetor muito grande para essa transmissão. Então, eu acho que esse momento de pandemia, ele tem que trazer essa reflexão de quais modelos são utilizados e quais modelos devem perpetuar.
a gente é muito preso a regras muito antigas de um comércio ou de um funcionamento de cidade, de quando a cidade tinha 100 mil habitantes. A cidade hoje roda aí seus 600, 700 mil habitantes, né, flutuantes, que organizam a cidade de uma forma só. A pessoa vem de fora para Juiz de Fora, por que o comércio não poderia abrir o domingo para a pessoa poder vir aos domingos em Juiz de Fora? Se a nossa natureza econômica é serviço, por que não prestá-lo nas mais diferentes horários, né? Então, assim, a prefeitura, ela tem que entender que não pode haver essas rupturas muito grandes. O empresário, né, e as pessoas também que estão nos assistindo têm que entender o seguinte: de todo o modelo econômico de empresário da cidade, 85% são micro e pequenas empresas. Empresas que o seu fluxo de caixa ele é mínimo. São pessoas que empreenderam um sonho, mas com capital muito restrito. Então, 1 semana, 2 semanas faz muita diferença. Sim. Então, quando você trata aí, você vê o governo falando, a curva vai ser agora em junho. Você traz uma desmotivação, um pessimismo para essas pessoas que pode provocar e desencadear fatores psicológicos e tal, que muita gente não pode não suportar. Então, a gente até colocou muito incisivamente para o prefeito que a falta de atitude de planejamento pode desencadear um efeito rebelde na sociedade como um tal, que a prefeitura, de repente, não vai ter mais mecanismos de controle. Não vai adiantar multar, querer prender. Não. O modelo é que você vai planejando e dando informações, as pessoas vão aprendendo com aquilo e buscando um caminho melhor. Sim, porque você tocou num assunto que é importante. A gente viu que o governo federal teve um pacote aí de medidas, e entre as medidas a gente tem ali, sabe que tem crédito, o governo de Minas também ofereceu crédito por meio do Banco do Estado, mas até para as pessoas contraírem crédito, elas precisam de saber quando é que elas vão começar a voltar a girar ali o seu caixa, né? Porque não adianta você ter um crédito somente de sobrevivência, porque o planejamento ele faz parte disso. Então, até quando eu preciso me manter fechado, né? Essa é a primeira informação. Então, eu vou atrás do crédito para me manter fechado durante mais 30 dias. Ok, eu tenho condição para isso, vou atrás disso. Agora, o meu planejamento de reabertura. O planejamento de reabertura é tão somente isso. Eu vou abrir, vou sobreviver à estrutura que eu tenho, pagar os meus funcionários, para poder, assim que a economia começar a aquecer como um todo, eu começar a ter lucro. A gente já vinha de um cenário, dos últimos anos, de uma economia muito fragilizada. Depois, todo mundo começou a apostar nessa retomada econômica, mudança de governo, de mentalidade, e aí você começa a apostar, abrir filiais, abrir novos negócios, aí você tem um começo de ano de chuva, já ataca muito o comércio. Aí você recebe um fechamento desse através de uma pandemia, que realmente é um cenário difícil de todo mundo desenhar, mas aonde que você já começa a pensar se aquela filial vale mesmo a pena, aí você já vai lá querer fechar. Então, assim, é todo um cenário que, se o poder público, não só com crédito, mas com ações, não prover, o empresário ele não consegue sobreviver. Sim, e a gente tem um comércio, você citou no início, o comércio de rua de Juiz de Fora, que é todo aquele tripé. A gente tem, por exemplo, o pipoqueiro, aquelas pessoas que dependem desse fluxo das lojas abertas para eles ganharem também, né? Esse mercado é ainda mais sensível, né? Quanto mais você vai abaixando nessa cadeia, mais você vai sentir essa fragilidade. Você tem o comércio de bairro, por exemplo, que a prefeitura, de um modo ou de outro, é um comércio que ele exige menos fluxo de pessoas. Poderia já flexibilizar essa abertura do comércio de bairro, porque o pequeno ele sente mais, né? Você vê todo um movimento na cidade de apoio, e eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, é um movimento que a gente tem que criar muito forte para ativar essa retomada, que é apoiar o comércio local. Mesmo seja o pequeno ou o grande, mas ele tem que ser local. A gente precisa ter esse direcionamento. Durante muito tempo a gente foi buscando, através da internet, uma facilidade de preço melhor para a gente, mas a gente foi esquecendo que a gente foi destruindo uma cadeia econômica da cidade, da região, sim, que num momento desse o reflexo se torna ainda pior, né? Sim, sim. Então a gente precisa da força da população, no entendimento de que é uma situação grave, mas a gente precisa do entendimento do poder público de que, tendo um horizonte, a população se mobiliza
a contribuir para isso, porque esse horizonte está traçado. Sim. Você de casa pode participar com a gente, mandando a sua opinião, até mesmo a sua pergunta. O nosso número do WhatsApp é o 32, que é o código de Juiz de Fora, o 991832940. A gente tem uma pergunta aqui do Márcio do Santa Cândida. Ele está perguntando para a Associação Comercial, aqui o Cadu, se a Prefeitura informou uma data exata para o fim do decreto. É o que a gente falou no início, não tem, né? Assim, a gente vem trabalhando, né, até com os dados que a gente vem recebendo aí, a própria OMS hoje, né, numa fala, começou a desenhar um caminho de que mais 15 dias seria possível alguma flexibilização. Então, uma data muito marcante para o comércio é o Dia das Mães, tá? Então, que é agora, no primeiro final de semana de maio. Seria uma data muito importante se a gente conseguisse, dentro de um planejamento, por exemplo, no dia 4 de maio, reabrir o comércio de forma gradual, específica, mesmo que em horário reduzido, para poder dar ao comércio uma força dessa data que ela é tão importante, é tão emblemática para o comércio. Né? O Dia das Mães e o Natal são datas que fazem o contraponto do faturamento do comércio. Sim, então, sim. O poder público, né, nesse trabalho, nessa aproximação que a gente está, a gente precisa desenhar esse horizonte. Então, hoje, infelizmente, a gente não tem essa data, mas vamos continuar trabalhando, a Associação Comercial, né, com todo o seu empenho, com toda a sua história, né, na luta pelo empresário. Vocês podem ter certeza que a gente vai continuar, né, orquestrando junto, né, sem nenhuma forma despretensiosa ou alarmista da situação, ou até mesmo irresponsável, mas da melhor forma criar uma situação para a reabertura gradual da cidade. Essa responsabilidade é importante a gente entender até mesmo como funciona a cadeia no segmento econômico. Eu, no princípio, quando algumas pessoas falaram, nossa, tem que abrir, eu falei, gente, mas é até desumano diante dessa crise. Mas aí eu tenho uma amiga que ela é proprietária de uma loja de enxoval de bebê, ela falou, Maressa, não é questão de lucro, eu estou aqui com várias mães desesperadas me ligando que o bebê vai nascer e não tem roupa, e não tem um carrinho. Então, às vezes, não é desumano pensar dessa maneira, faz parte de uma cadeia, né? É normal. Sim, porque as pessoas, como foi uma ruptura, muitas pessoas tinham seu planejamento. Tem pessoas que estão fazendo a sua casa, que já venderam um imóvel para poder mudar e não ter uma loja para comprar um acabamento para poder finalizar a obra. A pessoa falou que está planejando, né, o nascimento de um filho que não tem um enxoval completo. Então, assim, o que as pessoas precisam entender é que o empresário está lá, dentro da sua loja, trabalhando desde o dia que fechou, porque é todo um movimento, não se fecha uma empresa no momento que você abaixa as portas. Você tem todos uma cadeia de fornecedor, uma cadeia de imposto, uma cadeia de planejamento do que vai ser feito com seus funcionários, porque todo empresário ele tem essa responsabilidade com o seu funcionário. Né? Ninguém tem medo do transtorno trabalhista, não, a gente tem a parte humana que a gente tem no nosso funcionário. É difícil criar uma rede, um conjunto de funcionários que agreguem na empresa, uma cultura empresarial. Então, a gente zela por eles. Então, eu como empresário, eu estou, né, todos esses dias até trabalhando bem mais do que eu trabalhava, porque as ações elas são complexas nesse momento. Sim, né? sim. Cadu, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que muito em breve aí, né, possa retomar, o comércio possa retomar de maneira segura, como você disse mesmo, com as condições aí de segurança e prevenção, né? Conta com a Associação Comercial, né, o máximo de informação que a gente puder trazer para a população, a gente está sempre à disposição e foi um enorme prazer estar conversando aqui hoje. Obrigada. O Câmara Discute chega ao fim, eu agradeço muito pela sua participação com a gente. Daqui a pouquinho, em 10 minutos, você acompanha a terceira reunião ordinária no mês de abril. Deu certo? Obrigada, gente.